Oi! Como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, que compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E como eu prometi, hoje eu vou falar sobre Caudex, né? Eu vou falar sobre aquela estrutura que tornou a Rosa do Deserto tão famosa, né? Afinal de contas, antes da febre das flores, antes de haver uma variedade tão grande de cores, a rosa do deserto ela é admirada justamente pelo formato de suas raízes no seu caule. O que é o caudex? Né? O caudex, na verdade, é uma estrutura, né? Que é o caule da planta, que ele é mais avantajado. Ele tem ali uma função de reter carboidrato, né? Reter nutrientes, água e energia da planta. E, na verdade, apesar de nós chamarmos toda a estrutura, né? A gente normalmente chama de caudex a estrutura inteira, de caule e raiz. O caudex, na verdade, só se refere ao caule da planta. Eu vou mostrar aqui em plantas menores que fica mais fácil para vocês entenderem. Na verdade, o caudex, ele é apenas essa estrutura aqui. Esse aqui é o caudex. Apesar de nós chamarmos a estrutura inteira de raiz, com raízes também de caudex, o caudex se refere unicamente a essa parte aqui da planta. E como vocês podem ver, varia muito de formato de planta para planta. Tem esse formatozinho tipo de botijão, que as pessoas acham muito bonitinho, né? Formato tipo de botijão. Nós temos o formatozinho de garrafa, que é esse aqui, parece uma garrafinha. Temos um formato mais para um pilar, que é esse aqui, é um formato mais pilar, que ele é um pouco mais largo em cima do que o de garrafa. Vocês podem ver aqui de frente, ele é um pouco mais largo em cima. Ele é mais quadrado e mais largo em cima. E tem esse formato mais fininho, né? Existem algumas dicas, tá? Quando você vai plantar semente, normalmente as sementes mais gordinhas, né, que tem mais amido, elas tendem a dar plantas com o caudex mais gordinho, um caudex um pouco maior. Claro que isso varia de espécie para espécie, tá, gente? Espécies como arábico e atai, atai na verdade não é uma espécie, não é uma variedade, mas plantas como arábico e atai, elas tendem a ter o formato mais baixo e mais largo, seria um formato mais próximo desse daqui, só que mais baixo, a estrutura dela fica mais baixa. As rosas do deserto com maior caudex são sem dúvida nenhuma a socotrano, né? A arábico e a somalense. São as rosas do deserto que têm o maior caudex. E é até um negócio interessante, porque hoje em dia, como a rosa do deserto está voltando a ter aquela questão forte das pessoas estruturarem a planta, começar a mexer, o que eu acho particularmente ótimo, porque a minha paixão é justamente mexer na planta. Então está tendo agora uma febre, assim, o pessoal está correndo muito para espécies como arábico e atai, para começar a mexer e ter plantas com estruturas. Uma coisa que já existe há mais de 20 anos, mas parece que agora no Brasil o pessoal resolveu abraçar esse lado da rosa do deserto. E é bom, só que eu vejo uma coisa meio compulsiva que as pessoas estão fazendo sem entender direito. No caso, principalmente da arábico, a arábico é uma rosa do deserto que fica gigantesca, né? Eu particularmente não recomendo. Se você quer ter uma planta com aquela estrutura achatadinha, cheia de galhos, é melhor você escolher uma Thai Socotrano, que ela vai te dar a mesma estrutura e não fica tão grande, né? Afinal de contas, a Thai Socotrano é uma planta semi-anã, então ela não vai se tornar uma planta tão grande. Uma arábico, ela fica maior do que uma máquina de lavar, ela fica uma planta realmente muito grande, né? Então daqui a 15, 20 anos, 30 anos você vai ter uma planta que, imagina se você plantar tipo 50 arábicos e todas elas sobrevivam. Daqui a 20, 30 anos, você não vai ter onde colocar essas plantas, não vai ter quintal o suficiente para elas. É uma coisa, então é uma coisa que é bom você fazer com moderação. Eu sei que é lindo, eu particularmente gosto muito, mas fica aí a dica para você. Se você quer ter uma planta estruturada, bonita, com aquele formato típico de tanque que a rosa do deserto tem, escolha a Thai Socotrano, evite um pouquinho o arábico, porque é uma planta que com o passar dos anos vai se tornar um transtorno para você. E acreditem no que eu estou falando. Eu tenho uma híbrida, né, de arábico com o bezo, né, que eu tive a felicidade de comprar há 9 anos atrás. E eu tive que manter o crescimento dessa planta lento durante os primeiros 6 anos. Né? Nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, eu estou deixando ela crescer livremente. Ela praticamente dobra de ano, todo ano.
ela já participou, na verdade ela é a mãe dessa planta aqui, as plantas do tutorial. E na época que eu comecei o tutorial, há 1 ano e 8 meses atrás, ela cabia num vaso desse tamanho, essa planta. E hoje em dia ela está num vaso de cimento que é mais de 3 vezes esse tamanho. Então, preciso ter cuidado. A rosa do deserto, quando você tem uma planta que você não conhece bem o histórico da planta, não conhece a genética da planta, você pode acabar tendo certos problemas. Mas é uma planta linda, uma planta que cresce, assim, para quem gosta de ver a planta se tornar uma verdadeira montanha diante dos seus olhos, é uma planta muito legal. Mas você vai precisar de espaço, vai logo o aviso para vocês. A somalense também é outra planta que fica muito grande, mas ela fica grande de baixo para cima. O caudex dela ele é mais achatado e ele vai crescendo em direção ao topo. Ela vai alargando em direção ao topo de forma muito parecida com a socotrano, que também tem essa estrutura que começa a engordar na base e começa a crescer depois em direção ao tronco. A Thai socotrano, ela é muito parecida com a arábico, porque ao contrário do que as pessoas pensam, né, e até já vi algumas pessoas falando, a Thai socotrano ela não é uma híbrida de arábico com socotrano, tá? A Thai socotrano, ela é uma adênio arábico, né, uma variedade de adênio arábico que foi selecionada para ficar menor e não ter os pelinhos que a arábico tem, porque existe um problema muito grande de ácaros com relação ao arábico por causa daqueles pelos, né? Porque fica muito fácil, prende poeira, prende sujeira e aquilo ali acaba atraindo ácaros. E também é muito propício a fungos. Por isso eles começaram lá na Tailândia, eles começaram a desenvolver a Thai socotrano e hoje em dia a gente tem Thai socotrano até variedades, outras variedades de Thai socotrano. Tem a Thai socotrano Golden Crown, tem a Medusa, né? Temos a Esmeralda, né? Tem várias variedades hoje de Thai socotrano. E o que é interessante em relação às rosas do deserto, você nunca terá duas plantas que tenha o mesmo caudex, a mesma aparência de caudex. Elas sempre vão mudar, porque a estrutura de raiz, a forma como ela cresceu, tudo isso influencia no formato que o conjunto do caudex vai ter. E isso é muito bom, né? Você nunca vai ter duas plantas, você nunca vai levar a sua planta e, nossa, eu tenho uma planta igual a essa. Você nunca vai acontecer. Com as flores ainda acontece. Nossa, eu tenho uma planta, eu tenho essa mesma flor, eu comprei no mesmo lugar, tal, mas a estrutura em si nunca vai ser igual. E isso é que eu acho maravilhoso, ter essa oportunidade de você ter uma planta que é só sua, uma planta completamente diferente de outra planta em qualquer lugar do mundo. Além disso, a rosa do deserto aceita muito bem as podas de raízes. Então você pode remover todo o conjunto de raízes da planta e trabalhar as raízes novas que nascem para lhe dar um formato que lhe deseja, um formato que lhe agrade. E por falar em cortar raízes, fazer podas radicais, será que a poda da raiz pivotante, aquela poda radical que a gente faz de raízes, ela realmente aumenta o tamanho do caudex? Ele engrossa o caudex, torna o caudex maior? Isso é muito relativo, tá, gente? O caudex com certeza vai ficar, depois da poda, vai ficar maior do que era. Isso é fato. Agora, se a planta daqui a 2, 3, 4 anos, se ela não passasse por esse processo, ela não teria o caudex tão grande, isso é outra história. Com a minha experiência e como eu mostrei no tutorial, as plantas que não queiram irmãs, filhas da mesma planta, que passaram pelo processo de poda de caudex, elas realmente engrossaram, porém, as plantas que não passaram por esse processo tinham caudex tão grande quanto, né? O tamanho de caudex de todas elas foi muito parecido. As que passaram por poda, elas realmente, a estrutura cresceu mais cedo. Porém, com a mesma idade, todas elas, depois de 1 ano e meio, têm exatamente o mesmo tamanho do caudex. A distribuição geral do caudex, né, a questão o formato radial do caudex, com certeza, ele é mais uniforme quando você faz esse tipo de poda, né? Você torna a planta ficar mais redondinha. Quando você não faz essa poda, a planta tende a ficar mais larga de um lado, um pouco mais estreita do outro, porque as raízes não crescem uniformemente. Mas isso vai de cada um, se você não veja um motivo para você fazer esse tipo de poda unicamente para conseguir uma uniformidade. E como eu falei,
Em relação ao tamanho, com o passar do tempo, questão de poucos meses, todas as plantas têm exatamente o mesmo tamanho do caudex. Então, não exatamente, mas todas são bem próximas. E nenhuma delas, das que foram podadas de raiz, se tornaram maior do que a maior planta que não passou por nenhum tipo de procedimento. Então, é uma coisa relativa. De imediato, ele cresce mais. Mas se no final das contas ele vai ficar maior do que ficaria normalmente, na minha opinião, não. E se você quer fazer esse tipo de coisa, né, fazer a poda radical em rosa deserto, eu particularmente digo a vocês que vocês devem fazer depois que a planta floresce. A poda radical de raiz, como a planta passa, além de ter que recuperar todo o seu sistema radicular, a planta passa por um estresse hídrico, porque afinal de contas, enquanto a planta está cicatrizando e enquanto as raízes estão se formando, a planta não consegue absorver água. Então, isso acaba atrasando a floração. Então, se você se preocupa com flores, se você quer saber as flores da planta e tudo mais, recomendo que não faça a poda radical de raiz. Você espera a planta florescer e depois você faz esse procedimento. E também recomendo que você faça quando a planta está um pouco maior. Tem uma planta maior, já 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, quando você faz esse procedimento, a planta aguenta melhor, ela já tem um certo caudex, então ela reage melhor a esse tipo de procedimento. E sem contar que você vai conseguir engrossar mais o caudex de uma planta que já tem um certo caudex. Então você vai conseguir melhorar aquela estrutura. E isso é bem melhor. E a planta se torna mais harmoniosa, pelo menos na minha opinião. A planta se torna mais harmoniosa quando você faz essa poda mais tarde do que quando você faz mais cedo. Cuidados que você tem que ter depois de fazer esse tipo de procedimento. Obviamente, esperar cicatrizar é importante. Se você não vai esperar cicatrizar, utilizar uma cola, aquelas colas instantâneas, e mesmo assim aguardar pelo menos umas 2 horinhas para depois replantar a planta no lugar. Evitar regar a planta na primeira semana, mesmo que você utilize cola, você coloca a planta de novo no substrato, espera ela ficar, deixa ela lá quietinha na sombra 1 semana sem fazer rega e depois você começa a umedecer levemente o substrato. É sempre bom evitar o excesso de água, mesmo você tendo colocado cola para cicatrizar a planta, tá bom? Sem dúvida nenhuma, o maior medo de quem tem rosas deserto é a podridão, né, que vem pela raiz e vem pelo caudex. Normalmente, ela é causada por fungos, né? O excesso de umidade acaba fazendo a proliferação dos fungos e causa esse tipo de problema, já que a raiz da rosa deserta e o caudex dela, ele é muito rico em carboidrato, né? E é muito rico em líquido. E carboidrato e líquido são um prato cheio para fungos, então é uma planta que sofre com certa frequência com fungos. Se sua rosa deserto nunca teve algum tipo de podridão radicular, não se preocupe, um dia ela vai ter. Tá? A questão é sempre você observar e, né, tentar estagnar o processo, né, tentar parar o processo de podridão o mais rápido possível, porque é uma coisa inevitável em rosas do deserto. A grande vantagem de você fazer esse tipo de coisa, né, fazer uma poda e erguer a planta, é você conseguir ver a podridão antes que ela chegue no centro da planta. Então você percebe se uma raiz está ou não com algum problema mais rápido e você vai lá e tira a raiz para resolver. Manter o substrato úmido é importante para a rosa deserto. Se você quer uma rosa deserto que esteja sempre com folhas, né, tem uma aparência mais verde, você vai precisar manter o substrato com um pouco de umidade. Mas é um pouco de umidade, é levemente úmido. Nunca encharcado. A rosa deserto simplesmente não se dá bem com isso, justamente por conta da raiz dela ter essa característica de manter o carboidrato, né, de guardar o carboidrato e a água nas suas raízes, no seu caudex. Então, um pouco de umidade, o substrato levemente úmido é bom, mas nunca encharcado. Uma outra coisa que causa podridão de raiz na rosa do deserto é a falta de boro. Tá? Como o boro ele não se desloca depois que ele chega naquele local, se acontecer de uma raiz, né, tá com deficiência de boro, a tendência é ela começar a apodrecer, primeiramente ela engrossa, ela para de crescer e depois ela vem apodrecendo aos poucos, até chegar num ponto onde o boro já esteja estabilizado normalmente. Aí quando chega naquele ponto, normalmente o resto da raiz sai e cai. Tá? Porém, isso pode causar uma outra infecção oportunista, né? Pode ter algum outro fungo que se aproveita que a planta está debilitada naquele ponto e vai lá e se aproveita para
criar podridão no resto. Então não é bom você ficar esperando, ah não, isso aqui é só podridão por boro. Eu vou deixar aqui, quando chegar no ponto ela para, porque não vai adiantar. Então você tem que extirpar, né, tirar aquela raiz, selar o corte e obviamente você vai lá e aduba a sua planta, porque se ela estava com deficiência de boro, pode voltar em outro ponto da planta. Tá bom? E vamos falar rapidinho dessa questão do pseudocaudex, né, que existe com relação à rosa do deserto. O pseudocaudex nada mais é do que quando você tem uma planta, né, uma muda de raiz como essa daqui, ou desculpa, uma muda de galho como essa. No caso eu estou fazendo tipo uma árvorezinha aqui com ela. As raízes engrossam tanto ao ponto de se assemelharem a um caudex, né? Se assemelhar à estrutura. No caso dessa daqui não é um pseudocaudex, tá? São simplesmente as raízes delas que estão engrossando. Para ter pseudocaudex demora mais alguns anos, né? Para poder realmente o caudex, a raiz atingir um calibre que seja semelhante ao de um caudex. Mas está aqui, né? Estou trabalhando direitinho nela para que ela fique bonitinha. Tudo de curiosidade, existem algumas rosas do deserto que não desenvolvem caudex, tá? A Dorset Horn que eu digo, a miniatura, tá? Porque existe uma Thais socotrano que também é chamada Dorset Horn porque o nome se refere ao formato da folha. Que o formato da folha é em formato de chifre de carneiro, por isso que é Dorset Horn. Então existe uma Thais socotrano que também é chamada assim. Mas a Dorset Horn miniatura, que é uma plantinha super pequenininha, assim, uma planta que é muito difícil de você encontrar porque ela só começa a florescer a partir dos 3 anos, né? E ela é muito pequena e só dá uma flor de cada vez. Então é muito difícil você conseguir polinizar outra Dorset Horn com ela, né? Sincronizar as florações e ela manter a vagem, porque ela é muito pequena, é uma planta muito pequenininha, uma planta adulta é do tamanho do meu dedo mindinho. Então é uma planta bem rara, é uma planta muito bonita, mas ela não tem caudex, né? Na verdade ela não tem a estrutura do caudex, ela não tem o engrossamento. Algumas miniaturas, né, a mini brócolis mesmo, que tem uma planta bem pequenininha, ela também não cresce muito, ela não desenvolve um caudex. Ela tem um engrossamento de raiz, né, que você consegue ir levantando a planta e fica com pseudocaudex, mas ela em si ela não tem o caudex. Então, a característica da rosa do deserto que a gente vai mexendo com o tempo e acabou sumindo. E fica aí para vocês as dicas. Qualquer dúvida vocês colocam aqui nos comentários que eu vou estar sempre respondendo para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!